A história é cheia de polêmicas e controvérsias. A história do Brasil e, claro, a história da humanidade. Uma das maiores polêmicas da história do Brasil é sobre os bandeirantes. Bandeirantes, aqueles desbravadores do sertão que iam para o interior em busca de riquezas de diversos tipos. As bandeiras, que eram as expedições que saíam da vila de São Paulo para o interior do Brasil, elas foram muito recorrentes durante cerca de 200 anos no Brasil, entre mais ou menos os anos de 1600 e 1800, e ajudaram a alargar, a expandir o território brasileiro. A grande polêmica sobre os bandeirantes, essas figuras históricas, inclusive com destruição de algumas estátuas, não é? Com o incêndio da estátua do Borba Gato em São Paulo, algum tempo atrás, não é? A grande polêmica é se esses homens, os chamados bandeirantes, foram heróis ou foram vilões na história do Brasil. As duas correntes historiográficas sobre essa questão. Há uma corrente historiográfica que afirma, mais tradicional, claro, que afirma que os bandeirantes foram heróis porque foram um dos responsáveis principais pelo aumento do território brasileiro, nessa expansão para o oeste, entrando em territórios espanhóis e formando vilas, povoados, não é? Alargando o território brasileiro. Para essa historiografia, sem os bandeirantes, sem as expedições chamadas bandeiras, o Brasil não teria o tamanho, a extensão territorial que tem atualmente, fazendo dele o quinto maior país do mundo em extensão territorial. Mas uma outra corrente historiográfica, mais progressista, mais crítica dos acontecimentos históricos, enxergam os bandeirantes como vilões desse processo histórico, porque nessa expansão territorial, os bandeirantes, esses sertanistas, praticaram inúmeras ações, não é, de violência contra povos indígenas, exterminando muitos povos e também escravizando outros para vendê-los como escravos, além da destruição de quilombos, como o célebre Quilombo de Palmares, lá na região da capitania de Pernambuco, né, no século XVII, inclusive com a morte do líder do quilombo, o Zumbi. Tá? Então, essa grande polêmica, essa grande controvérsia sobre os bandeirantes. Não é? Linhas historiográficas, correntes historiográficas diferentes, uma mais tradicional afirmando e retratando o heroísmo das expedições bandeirantes, e uma outra corrente historiográfica, como a vertente mais crítica, vendo nas bandeiras dos bandeirantes, não é, ações muito deletérias, nocivas, que cometeram inúmeras práticas de violência, sobretudo contra povos indígenas e escravizados de origem africana. Por isso essa grande polêmica, não é, que nos domina, né, na história do Brasil. Isso percorre o mundo todo com personagens históricos dos mais diversos eventos, né? Numa espécie de revisão da história de uma maneira mais crítica e mais analítica dos fatos e personagens históricos. Abraços do professor Evaldo Munareto.